A seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, por sua Comissão de Direito Médico e de Saúde, tem a honra de recebê-los para o webinar Responsabilidade Civil Médica, que conta com o apoio das Comissões de Ação Social e Cidadania e de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual, os participantes e todos aqueles que contribuíram com a campanha do agasalho. Para conduzir a abertura oficial deste evento, anunciamos a doutora Juliana Peneda Rassi, presidente da Comissão Especial de Direito Médico e de Saúde da OAB São Paulo. Doutora, a palavra é sua. Olá, muito boa noite a todos os presentes, Sejam muito bem-vindos, o pessoal está chegando aí. Tivemos um número muito grande de inscritos, estamos muito felizes, Acho que foi um dos eventos da comissão que mais teve inscritos e tenho muito a agradecer a vocês por estarem hoje aqui. Agradeço à Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo pela ajuda na organização do evento. Agradeço ao presidente Dr. Caio, Dr. Ricardo, a diretoria da OAB São Paulo pelo apoio, pela realização do evento hoje dessa noite. Agradeço à Comissão Direito Médico e de Saúde, e na pessoa dos nossos três amigos aqui, doutora Ciciane, doutor Luiz Toro e doutora Simone, sempre muito atuantes, sempre muito participativos aí nos trabalhos da comissão. Agradeço ao nosso querido convidado, doutor Miguel Kfouri Neto, que está novamente aqui conosco, que encontrou um espaço aí na sua agenda tão atribulada para nos acolher, para nos ensinar um pouco, a grande estrela aqui da noite. Tem uma notícia não muito boa para dar, que é o doutor Oswaldo Simonelli, que estaria hoje conosco. Ele está passando por uma internação, por uma questão de saúde, nada muito grave, mas ele não vai conseguir estar conosco hoje. Provavelmente ele passa por uma cirurgia amanhã. Então, nós vamos conduzir aqui entre nós, será muito bem conduzido. Um dos eventos assim, mais organizados com o maior carinho, que é um tema que a gente discute muito, se debruçou muito durante aí esse tempo de gestão da comissão, que é a responsabilidade civil médica, e que ficou mais em alta ainda, mais em voga ainda por conta da questão toda de pandemia, Então, vai ser muito bom, muito importante hoje ouvir o Dr. Miguel, ouvir a sua experiência, sou sua fã, acompanho seu trabalho, toda a sua jornada na área, assim como o Dr. Toro, a doutora Simone. Então, sem mais delongas, vamos deixar as estrelas da noite aí brilharem. Eu vou passar a palavra à doutora Ciciane para apresentar os palestrantes e darmos início ao nosso evento. Tá bom? Muito obrigada. Boa noite a todos, é um prazer imenso estar aqui novamente com vocês. Muito obrigada pelas inscrições. Sejam todos muito bem-vindos a este importante evento realizado pela Comissão Especial de Direito Médico e da Saúde, sobre o tema Responsabilidade Civil Médica. Quero parabenizar nosso ilustre palestrante, a estrela dessa noite mesmo, e agradecer a presença de todos. Nós temos aí um número expressivo de inscritos neste webinar. Cumprimento a nossa presidente, doutora Juliana Rassi, os nossos mediadores, doutor Toro e doutora Simone Parré, amigos muito queridos, profissionais de altíssimo nível. Cumprimento também o presidente da seccional da OAB de São Paulo, doutor Caio Augusto dos Santos, que sempre nos deu autonomia e confiança para desenvolvermos o nosso trabalho nesta comissão, principalmente neste contexto de pandemia de Covid-19 por que passamos. Essa situação nos trouxe inúmeros desafios e também possibilidades de nos readaptarmos. E digo mais, enfrentamos um mundo repleto de obstáculos, mas também de conquista, pois tudo isso nos possibilitou desenvolver esse trabalho frente a essa Comissão de Direito Médico, tão salutar neste cenário de saúde, com impactantes avanços, como é a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, a própria telemedicina, as vacinas, as adequações de todos os operadores do direito, dos gestores hospitalares, dos planos de saúde, enfim, tudo que nós passamos e ainda vamos passar no pós-pandemia. Tivemos no mês passado o lançamento do livro da comissão, Reflexões da Comissão Especial de Direito Médico e da Saúde, um feito em conjunto com os membros dessa comissão, a quem eu estendo todos os cumprimentos e agradecimentos que estão aqui conosco hoje neste evento. E este evento vem coroar todo este trabalho da comissão, pois é uma disciplina da responsabilidade civil médica, nunca foi tão requisitada. Cresceu muito o conhecimento médico, principalmente do direito médico, neste momento de pandemia.
Esse é o nosso legado. E hoje, para brindarmos, teremos a presença brilhante do desembargador, Dr. Miguel Kfouri. Muito obrigado por estar conosco mais esta noite, nos abrilhantando, que é o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, pós-doutor em Ciências Jurídicas, junto à Faculdade da Universidade de Lisboa, doutor em Direito das Relações Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestre em Direito das Relações Sociais pela Universidade Estadual de Londrina, bacharel em Direito pela Universidade de Maringá, licenciado em Letras e Português pela Pontifícia Católica do Paraná, professor doutor integrante do corpo docente do Programa de Doutorado e Mestrado em Direito Empresarial de Curitiba, membro da Comissão de Direito Médico do Conselho Federal de Medicina, autor de vários livros, artigos e obras jurídicas na área de responsabilidade civil médico hospitalar. A palavra é com o senhor. Muito obrigada. Boa noite a todos, boa noite aos meus ilustres colegas que compõem esta mesa aí desse nosso webinar e também boa noite a todos que nos acompanham pela plataforma YouTube. Eu agradeço, penhorado, o convite que me foi formulado pela doutora Juliana, em nome da Comissão de Direito à Saúde da OAB São Paulo. É um prazer o reencontro com o doutor José Luiz Toro da Silva, que já conheço há longo tempo, a doutora Simone, a doutora Cristiane, enfim, todos aqueles que aqui estão ou participando ou dando todo o suporte para que esse evento se realize. Eu quero deixar claro que, para mim, também é uma honra muito grande falar aos advogados, né, todas as pessoas interessadas no tema, aí do Estado de São Paulo, nós que somos aqui do Paraná. Eu quero reiterar que no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nós temos excelentes doutrinadores sobre o tema que nós abordaremos. Cito um deles, por nutrir pelo desembargador em questão uma especial admiração, que é o desembargador Enio Santarelli Zuliani, que também escreve, tem artigos alentados e artigos de elevadíssima qualidade sobre a responsabilidade civil do médico. E também digo aos senhores que, para traçar essas breves anotações, eu revisitei a jurisprudência mais recente do nosso TJ de São Paulo e verifico com absoluto que, para mim, não é nenhuma surpresa que todos aqueles conceitos aos quais nós aderimos são conceitos que a jurisprudência do TJ de São Paulo sufraga. E até eu dividi essa minha breve explanação em 3 aspectos. Falarei, a princípio, sobre erro de diagnóstico. Na sequência, falarei também, muito brevemente, sobre a teoria da perda de uma chance de cura ou de sobrevivência. E, fazendo aí a conexão entre os 2 temas, é um acórdão muito interessante do Tribunal de Justiça de São Paulo, que tratou justamente do erro de diagnóstico e da teoria da perda de uma chance. Um acórdão muito importante, um acórdão que trata de um caso grave, né, e com consequências graves, né, e por isso eu acredito que essas considerações. O tema, como bem frisou a doutora Juliana e a doutora Cristiane, né, esses temas são vastíssimos. Por exemplo, tratar de responsabilidade civil em tempo de pandemia já daria aí margem para muitos debates entre todos nós. Falávamos ainda há pouco com o doutor Toro sobre planos de saúde, que também tem muita coisa a ver com a responsabilidade civil. É muito comum nós verificarmos no polo passivo das demandas indenizatórias o plano de saúde e, eventualmente, o médico demandado, o hospital credenciado, mas o plano, frequentemente, não só nessa judicialização da medicina, essas demandas que se fundam em erro em medicina, mas também, evidentemente, né, nessas questões todas aí relacionadas à recusa de cobertura, enfim, também eles estão sempre às voltas com a judicialização. Então, os temas são vastos. Eu peço desculpas de antemão, porque a doutora Juliana disse, olha, o senhor tem a liberdade de escolher o tema. E eu não sei se exatamente é um tema
aí do interesse geral, mas como todos os aspectos acabam sendo aplicáveis ao nosso dia a dia, então fiz aqui algumas anotações. Peço desculpas aos senhores, eu vou alternar a tela aqui, eu tenho só um monitor e só vou ouvi-los, não vou vê-los, né? Então, eu peço à doutora Juliana que, se eventualmente ocorrer algum incidente aí com o som ou algo do gênero, um dia desse eu participei de um evento na OAB, lá de Chapecó, em Santa Catarina, e falei uma meia hora sem saber que eu não estava no ar. A imagem estava congelada, eu estava verificando as anotações, né, e acabei não sabendo. Então, se vocês vejam que eu fiz uma palestra para mim mesmo e para o monitor aqui do computador. Só nós dois aqui. Então, eu peço aos senhores esse especial obséquio, né? Eu vou alternar a tela aqui. Então, eu vou iniciar aqui, senhores, pela questão do erro de diagnóstico. Aí, na sequência, vou falar sobre a perda de uma chance e, logo a seguir, faremos, então, essa ponte entre as matérias que nós vamos abordar e a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, começando aqui. Vamos falar sobre erro de diagnóstico. Vou fazer algumas considerações muito aligeiradas sobre esse processo de diagnóstico. O diagnóstico, todos nós sabemos, não consiste num ato único, e sim num processo. O médico, ele não é demandado propriamente pelo erro de diagnóstico, mas sim pelo erro na sua conduta diagnóstica. Então, é sobre essa conduta diagnóstica que nós vamos começar fazendo breves considerações. Então, senhores, vejam, é muito difícil diagnosticar. Existem doenças que possuem os mesmos sintomas. Existem sintomas inespecíficos. Existem doenças assintomáticas que não têm sintoma nenhum. Então, nesse terreno movediço, é que se movimenta o médico. Então, seria exigir-se demais dos médicos que eles nunca errassem. Quer dizer, que se aplicasse aí a essa temática do diagnóstico um dogma de infalibilidade. O médico não pode errar. Claro que todo médico, por mais bem preparado que seja, e aí no estado de São Paulo, né, que temos a meca da medicina do Brasil, médicos de excepcional formação, mas não há aquele médico que já não tenha errado um diagnóstico. E, justamente por isso, o erro de diagnóstico, em princípio, é excusável. Então, o médico, como eu dizia anteriormente, ele não será demandado propriamente pelo erro de diagnóstico, mas quando ocorreu nesse processo de verificação de qual patologia acomete o paciente, alguma conduta errônea do médico. Então, só eles vejam, o diagnóstico errado, em princípio, portanto, é não culpável. Né? Então, nós temos aí o diagnóstico, não é pelo simples fato de ter sido errado. Por exemplo, há um caso que a doutrina estrangeira anota, da Bélgica, em que o médico foi acusado de erro de diagnóstico e fizeram lá, o judiciário fez uma consulta a 10 médicos sobre aquela mesma situação posta sob análise para aquele determinado médico demandado. 8 médicos erraram o diagnóstico. Então, vocês podem perceber que o médico ele não está compelido ao acerto de 100% dos diagnósticos. Muito bem. O que nós temos como características aí do diagnóstico, que numa primeira etapa, o médico conversa com o paciente. Então, é aquela anamnese.
ele faz um retrospecto da situação de saúde do paciente e, enfim, de tudo aquilo que pode ser útil que o paciente relate quanto a sintomas, o que ele está sentindo, e aí por diante. Na sequência, o médico realiza um exame físico do paciente. Então, verifica, todos nós sabemos que o nosso organismo, nosso corpo, ele comunica ao médico determinadas alterações. Então, o médico ou ausculta o paciente, ou toca o paciente, ouve, né, auscultando, por exemplo, algum ruído, algum som que seja significativo de algum sintoma de determinada patologia. Então, aquele exame físico. Na sequência, o médico, caso necessário, ele requisita exames complementares. Então, exames de laboratório, ou exames de imagem, para que ele componha um quadro ali que conduza a uma certeza diagnóstica. Então, só vejam bem, vamos imaginar alguém com uma dor, né, no quadrante direito, aqui, inferior do abdômen. Uma dor intensa. Uma hipótese que logo vem à mente do médico é apendicite. Então, o que faz o médico? Requisita um exame de laboratório, por exemplo, um VHS, essa velocidade de hemossedimentação, um resultado que sai de 1 a 2 horas, né? E já dá uma ideia ao médico se há inflamação, há infecção no abdômen do paciente, no organismo do paciente ou não. O que vai conduzir, né, a aquela solução cirúrgica, a fazer uma apendicectomia, tirar o apêndice do paciente. Só eles vejam que há hipóteses diversas. Por exemplo, pode haver um diagnóstico errado e uma terapia, um tratamento errado. Pode haver um diagnóstico correto com uma indicação no tratamento, indicação errônea do tratamento. Pode haver um diagnóstico errado e tratamento errado. Então, os senhores veem que há muitas opções, que, na realidade, nós temos o diagnóstico, prognóstico. O que vai acontecer depois de firmado o diagnóstico? Na sequência, vamos verificar qual vai ser o tratamento aguardado, né? O tratamento que é recomendável para aquele caso. E, por fim, a execução desse tratamento, que também pode conter erro. Então, só eles vejam que tudo isso vem na sequência do diagnóstico. E, é claro, as dificuldades ocorrem para o médico. Como eu disse, só imaginem o diagnóstico de uma criança de tenra idade, que nem fala ainda. Quem fala para a criança é a mãe. E o médico está ali, né? Às vezes a situação de saúde da criança se deteriorando e ele, aí, às cegas, procurando qual seria a patologia que acomete aquela criança. Há quem diga que, por exemplo, só imaginem febre, vômito, dor intensa de cabeça. Quer dizer, esses sintomas podem ser sintomas, por exemplo, de uma simples intoxicação alimentar, uma virose, e pode ser sintomas de uma meningite. Então, quer dizer, os sintomas, quando inespecíficos, eles podem se referir tanto a uma enfermidade sem grande gravidade, como a uma enfermidade mais grave. Então, lá vem um conselho, né, que, às vezes, a própria medicina dá. Então, quando estiver diante de um quadro de sintomas inespecíficos, optem pelo tratamento da doença mais grave. Só que todos nós sabemos, há tratamentos que são bastante invasivos, que o risco do tratamento quase se assemelha ao risco da própria patologia, sobretudo se o diagnóstico estiver errado. Então, quer dizer, a situação não é tão simples quanto possa parecer. Então, vejam que
também temos que levar em consideração uma série de detalhes. Quais são os meios de que dispõe o médico para obter uma certeza diagnóstica? Imaginem um médico, uma unidade de pronto atendimento, numa cidade do interior, sem grande equipamento, e ele recebe um paciente. Isso aconteceu aqui no Paraná, uma cidade grande no Paraná. O médico, aquela história, chega ali o paciente para ser consultado, e ele recebe uma senha, né, que, pela cor da senha, isso indica a urgência no atendimento. Então, quando a cor é verde, não tem urgência nenhuma. Tá? Quando a cor amarela, tem que ser atendido já num prazo mais exíguo. E quando então é vermelha, é atendimento imediato. Nesse caso, a paciente tinha a ficha verde. Estava ali sem nenhuma emergência, com dores lombares. Demorou 3 horas para ser atendida. Quando foi atendido, se queixou daquelas dores lombares, o médico viu o histórico ali, não viu grande alteração, deu lá, receitou um analgésico para a mulher e dispensou a mulher. Como a mulher tinha ficado muito tempo sem se alimentar, ela atravessou a rua, né, e, de frente a essa unidade de pronto atendimento, havia uma lanchonete. Foi fazer um lanche. Na lanchonete, ela passou mal. Meio que desmaiou ali e tal, foi levada novamente para a UPA e morreu ali. Por quê? Infartada. A mulher estava infartada. E daí? Vamos exigir desse médico que, diante daqueles sintomas, ele tivesse de imediato recomendado àquela paciente um eletrocardiograma? Então, veja, a demora. Quem pode nos afirmar se esse exame, no tempo que demandaria a realização dele, essa paciente não seria acometida daquele infarto e não morreria do mesmo jeito? Então, só eles vejam que a situação é uma situação, quanto ao diagnóstico, uma situação complexa. Temos que lembrar também que o médico, em algumas ocasiões, principalmente sob esse acicate aí da urgência, da emergência, ele não está examinando com aquela tranquilidade, com a mesma tranquilidade com a qual nós examinamos posteriormente os autos, para exigir do médico uma conduta rigorosamente protocolar, aquilo que os protocolos médicos recomendam. Então, também esse aspecto deve ser analisado. Eu sei que os senhores advogados, se advogarem para os médicos, tudo isso será ressaltado. Se advogarem para o paciente, é claro que esses detalhes que dizem respeito ao ambiente no qual o médico realiza o seu trabalho, evidentemente, o advogado do paciente ou da família, caso tenha ocorrido óbito, isso ele não vai ressaltar. Mas isso vai incumbir ao julgador. O julgador, é claro, deverá levar em consideração todos esses atos. Eu só queria dizer o seguinte, em termos de diagnóstico, não existe solução simplista. Então, as soluções são complexas. E essa é uma discussão constante, permanente. Essa discussão ao redor do erro de diagnóstico. Então, vocês viram bem. Retornando, né? O médico começa coletando os sintomas pela anamnese, conversa com o paciente, pede exames, realiza exames clínicos. Então, os médicos dizem, a clínica soberana, exames de laboratório, quando esses exames são imprescindíveis. Vejam que já constitui erro, daí sim, erro culpável, quando, devendo solicitar um exame de laboratório para confirmar a sua hipótese diagnóstica, o médico não o faz. E Professor com isso... Miguel, se o senhor Sim. me permite, se o senhor está passando alguma transparência, nós não estamos vendo. Pelo menos nós somos mais felizes que o pessoal do Chapecó. Mas veja bem, doutor, eu só tenho o texto aqui, o texto que eu escrevi. Então tá bom. Eu não é a apresentação, né?
Não é apresentação, porque Tá bom. eu peço perdão, mas eu, com essa história de compartilhar, eu tenho a minha assessora, que ela já elabora os slides, né? E compartilha, que daí ela está presente na apresentação. Agora, hoje nós tínhamos a reunião do nosso grupo de estudos. O grupo de estudos, ela comentou. É por isso que eu tive que sair mais cedo lá na reunião e acabei aqui. Mas, de qualquer forma, senhor... Desculpe interrompê-lo, perdão. Eu peço desculpa, doutor, pelo fato de não ter feito aqui esses slides. Não, mas nós somos muito mais felizes que o pessoal de Chapecó. E outra coisa que eu também quero dizer é o seguinte... Por isso que eu fiquei preocupado. Perdão pela interferência. Não tem problema, não. Pode ficar. Inclusive os senhores que estão assistindo, claro, aí pelo chat, né? Se quiser fazer alguma pergunta. Aqui, como bem disse a doutora Juliana, nós estamos mais num bate-papo amplo sobre o tema, de tal forma que a gente nunca sabe, doutor, se aquele assunto que a gente está abordando, ele interessa à maioria dos ouvintes. Tá? Então, por isso, às vezes, fazer alguma inflexão de tal forma que se aborde alguma coisa que atinja mais de maneira incisiva o interesse, né? De qualquer maneira, eu estou à disposição. Senhor. Então, senhores vejam bem. Então, se há necessidade de um exame, ele não pediu, recentemente, doutor Paulo, tivemos um caso interessante. Como os senhores sabem, eu estou atuando no crime. Virei criminoso. Depois de 37 anos de magistratura, quer dizer, eu só atuei no crime naquelas épocas em que eu fui juiz de clínica geral. Né? Mesmo aqui na intermediária, eu fui juiz numa comarca de entrância intermediária, que seria uma segunda entrância. Né? Primeira seria... Porque, às vezes, alguns estados, eles contam de baixo para cima, outro de cima para baixo. Né? Então, por exemplo, seria uma comarca de quarta entrância. E que lá no resto do chão, que aqui para nós é inicial. Né? Daí vem uma intermediária, que seria uma terceira. Então, aqui também temos algumas comarcas de entrância inicial que são de juízo único. Então, o juiz, que é titular, ele faz clínica geral, crime, civil, criança e adolescente, eleitoral, comercial, se vocês imaginarem, clínica absolutamente geral. E nessas comarcas eu fui juiz criminal. Mas, quando cheguei à especialização, desde que fui a uma comarca com mais de um juiz, eu sempre fui juiz civil. Né? E no tribunal também, até o ano que eu presidi o tribunal, 2011, 2012, quer dizer, só que em 2013 eu migrei para o crime. E daí acabei ficando lá na primeira Câmara Criminal. E tivemos um caso interessante. Um médico sendo processado criminalmente por erro de diagnóstico. Ele não diagnosticou adequadamente um caso de leptospirose. Então, essa doença, que é uma infecção, né, bacteriana, transmitida pela urina de roedores, principalmente o rato, e, sobretudo, em enchentes, inundações, aí por diante. A situação foi a seguinte: o rapaz ele foi atendido em 2 dessas unidades básicas de saúde, no município aqui da Grande Curitiba, na região metropolitana de Curitiba. E ninguém diagnosticou, ninguém, acho que nem chegou a perguntar para ele se ele tinha sofrido alguma enchente e tal. Foi para o terceiro médico. E esse terceiro médico perguntou: você teve alguma enchente, alguma coisa? E o médico descartou, assim, a princípio, a tal da leptospirose. Agora, o SUS está autorizando aí um teste rápido. Parece que em 2 horas se obtém um resultado quanto à leptospirose. Mas o teste tradicional, o resultado sai em 15 dias. Então, vejam, o médico até receitou e manteve internado o paciente e com tratamento adequado, mas não firmou o diagnóstico de leptospirose. É claro que essa doença, quando ela evolui, ela tem um índice de letalidade muito grande. Então, começa a haver hemorragias pelo corpo todo, né? Hemorragia nasal,
pela boca, a pessoa começa a sangrar. E, por mais que fizessem um esforço, o paciente morreu. E vejam, qual a acusação contra o profissional? Erro de diagnóstico. Aí, eu participei do quórum, fui o relator. Eu procurei verificar se haveria alguma dificuldade na detecção da leptospirose, nesse diagnóstico. Aí eu só vejo que situação que me foi relatada. Numa cidade de médio porte do interior do Paraná, uma instrumentadora cirúrgica, ao redor de 30 anos, excelente instrumentadora, uma profissional de primeira linha, muito benquista dos hospitais onde ela trabalhava, apresentou sintomas inespecíficos, náusea, vômitos, febre, né? Vômito e náusea. A náusea é um pouquinho anterior ao vômito, né? E dor de cabeça, enfim, e mal-estar geral. E 5 médicos se debruçaram sobre a paciente. Vejam, uma instrumentadora que trabalhava no hospital e não conseguiram firmar o diagnóstico de leptospirose. E a moça, quando os sintomas, enfim, se tornaram claros, né, com aquela icterícia, aquele negócio todo, a paciente acabou falecendo. Aí eu entendi o seguinte, se exigir do médico que, sem qualquer sintoma, sem qualquer indicação na anamnese, que pudesse mostrar uma luz para ele quanto àquela enfermidade que acometia o paciente, se exigir dele essa certeza, essa infalibilidade, seria demais. E o próprio relator concedeu um habeas corpus para trancar a ação penal. Eu acompanhei, o terceiro desembargador avortar, de igual forma, e foi unânime a concessão do habeas corpus, porque ali não havia, de forma nenhuma, nenhum indício de culpa daquele médico. Então, só vejam, eu já estou me encaminhando aqui para o final dessas anotações ligeiras sobre eu até ia fazer mais um histórico para os senhores desse caso que eu acabo de mencionar, mas vamos só resumir. Daí vejam, é claro que se exames apressados, se incompletos, ou há necessidade, naquele caso, para se firmar o diagnóstico, de um determinado tipo de exame, um determinado tipo de exame clínico, com toque, com qualquer outra verificação, ou, como eu disse aos senhores, algum exame obrigatoriamente exigível naquela hipótese. Então, se não houver nada disso, é claro que muda de figura. O médico, nesse caso, será, sim, culpado. Então, o diagnóstico foi um diagnóstico aí processado, né, pelo médico, e a conduta diagnóstica foi de tal forma errônea que ele vai se tornar passível de condenação. Então, vejam bem, identificar a culpa e verificar as possíveis hipóteses diagnósticas, verificar essas fases do diagnóstico, se o médico atendeu obrigatoriamente essas fases. Eu abordei esse tema naquele meu livro, Responsabilidade Civil dos Hospitais. Fiz a hospital e erro de diagnóstico. E daí eu me referi com mais vagar à doutrina estrangeira, principalmente doutrina italiana, doutrina francesa, e fiz uma síntesezinha. Mas, de qualquer forma, é mais ou menos isso que eu estou dizendo aos senhores. E todos nós sabemos que o erro diagnóstico, já disse isso a princípio, em princípio, um erro excusável, um erro que não conduz obrigatoriamente ao dever de indenizar. O que nós vamos, torna a dizer, que nós vamos verificar se a conduta diagnóstica obedeceu a todas essas etapas e a todos esses cuidados que nós mencionamos. Então, se foi um diagnóstico
como resultado do exame acurado do paciente, esses exames complementares, e aí por diante. Então, mais um detalhezinho que eu queria deixar claro aqui. Há quem afirme, pessoal, que eu falei aos senhores também, daquela história do sintoma mais grave, né? Teria que sempre eleger como se fosse sintoma mais grave. Então, vejam bem, o que não pode haver, sempre desconfie. A gente tem que falar para o médico, doutor, não leve muita fé no seu olho clínico. Que o que acontece muito em matéria de erro de diagnóstico é o médico confiando no seu olho clínico, fala, isso só pode ser essa coisa, já começa um tratamento aí totalmente equivocado, que pode causar um mal e até, quem sabe, conduzir o paciente à morte. Então, deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui de interessante, que eu anotei para os senhores. Eu acredito que as ideias gerais sobre o diagnóstico os senhores têm. O ponto fundamental é esse. O diagnóstico é um processo, o erro de diagnóstico é, em princípio, excusável, e o que nós temos que verificar se houve ou não qualquer falha na conduta diagnóstica, para que esse erro se torne um erro culpável, para que se exija do médico que errou o diagnóstico a devida reparação. Muito bem. Vamos agora, muito rapidamente, falar, deixa eu até ver o tempo aqui, me perdoe, mas já estou terminando, falar sobre a perda de uma chance. Essa teoria francesa, que em 1966 migrou para a área da responsabilidade civil do médico. Então, sob o nome de teoria da perda de uma chance de cura ou de sobrevivência. Todos os tribunais do país, os 27 tribunais de justiça, e, quando instados a fazê-lo, também os tribunais regionais federais, os 5, já se manifestaram pela aplicação da teoria da perda de uma chance na seara médica. No STJ, temos 2 acórdãos que são verdadeiras lições. Um acórdão relatado pela ministra Nancy Andrighi, até um caso aqui no Paraná, e outro pelo ministro Vilas Boas Cueva, que é até aí de São Paulo, num caso lá de Brasília, que negativa a atendimento, a internação de uma criança, porque a criança era a internação pelo SUS, não havia um mandado oficial, não era oficial de justiça. Enfim, um caso muito interessante, que se houver tempo a gente comenta, mas é um caso paradigmático. Então, esses 2 acórdãos já demonstram, e uma série de outros acórdãos muito bem lançados que trataram convenientemente a teoria da perda de uma chance no nosso STJ. Então, essa teoria chegou aí para ficar. Eu vou dar os contornos gerais da teoria para finalizar, mostrando, já estou até alternando aqui a minha tela, mostrar aos senhores o caso julgado aí pelo nosso Tribunal de Justiça de São Paulo, né, que, na minha opinião, é um caso que faz muito bem a junção do erro de diagnóstico e da teoria da perda de uma chance. Antes, eu já gostaria que os senhores tivessem em mente o seguinte: erro de diagnóstico. Se for um erro, esse excusável, ele não conduz à indenização. Se for um erro grosseiro, um erro crasso, que revele uma imperícia evidente ou uma negligência quase criminosa, não há a menor dúvida que o erro de diagnóstico se torna culpável. Então, aí, as 2 extremidades, os 2 extremos, ou aquele erro excusável ou culpável. E nesse íntere, nesse trajeto que vai de uma ponta a outra, então, nesse espaço intermediário
intermédio é que caminha a teoria da perda de uma chance. Então, só para os senhores terem uma ideia, já a princípio, aí da aplicação da teoria no campo do erro de diagnóstico. O erro de diagnóstico é, desde os estudos de François Chabas, em França, que deu exatamente o exemplo de um médico que erra o diagnóstico de câncer de colo uterino, tratando a paciente como se ela tivesse uma infecção urinária. Só que não se pode. Aí vem a teoria. Deixa eu volto depois ao exemplo, só para analisar os contornos da teoria. Então, vejam, em que consiste essa perda de uma chance? Primeiro, nós temos que visualizar que a chance, essa probabilidade, possibilidade, oportunidade, em si, constitui um valor econômico. A chance tem autonomia. E, pelo fato de ter essa autonomia, ela se torna também um valor econômico. Ela tem valor, a tal da chance. Então, vejam exemplos aí de chance. Né? Aquele caso célebre aí do nosso maratonista brasileiro, que é o caso sempre lembrado, até há uma dissertação de mestrado lá em Portugal, foi publicada sobre a perda de uma chance, e o autor começa com esse exemplo. Vocês lembram? Nos Jogos Olímpicos de Atenas, o 2004, se não me engano, o Vanderlei Cordeiro de Lima, o nosso maratonista, em primeiro lugar. Faltavam uns 7 quilômetros para chegar no Estádio Olímpico, onde os senhores conhecem muito bem, termina a maratona com aquela volta no estádio, né? Do primeiro colocado ali, todos, né? Vão terminar ali. Mas o primeiro faz a volta olímpica, né? Sob a aclamação da plateia. Quando faltavam esses 7 minutos, ele era o primeiro colocado, o Vanderlei. Em segundo lugar, vinha um italiano. Em terceiro, um americano. De repente, um ex-padre louco, um padre irlandês, com aquele saiote escocês, né? Sai do meio da assistência ali, que era uma prova de rua, né? Na rua, e tenta meio que abraçar e cercar o Vanderlei Cordeiro de Lima, que perde aqueles minutos preciosos. É claro que um grego, um cara corpulento, barbudo, desvencilhou o Vanderlei, isto é, puxou o cara, o padre, e permitiu que ele... Mas veja, o que aconteceu na sequência? O italiano ultrapassou o Vanderlei e o americano ultrapassou. Ele ficou em terceiro, medalha de bronze. Ninguém pode afirmar em sã consciência que ele seria o primeiro colocado, porque, verificando aquela medição do tempo, aquele tempo corrigido, os dois, segundo e terceiro, estavam ganhando distância, ganhando aí alguns metros preciosos, né, em relação ao Vanderlei. Então, aquilo indicava uma tendência, que eles poderiam ultrapassar naqueles 7 quilômetros restantes. Agora, eu pergunto a vocês, como a gente vê aí, volta e meia, tem corredor, faltam 100 metros, né? Corrida de fundo, e o sujeito, até meio fundo, né? Corrida de 800 metros, que o sujeito desembesta a correr, aquele sprint final, e deixa todo mundo para trás. Né? Então, podia acontecer isso com o Vanderlei. Agora, então, o resultado final nessa corrida é imprevisível. Se ele ganharia ou não, ninguém pode afirmar com sobradas razões que isso aconteceria. Agora, nós não temos dúvida que o fato de ter sido interrompido, perder a concentração, perder aqueles preciosos segundos numa corrida desse nível, uma maratona, a prova nobre da Olimpíada, tudo isso, pessoal, subtraiu do Vanderlei pelo menos uma chance de ser o medalha de ouro. Então, vejam, essa teoria da perda de uma chance, vejam, é a teoria clássica, onde o prejuízo final é imprevisível, mas a chance é clara, essa chance perdida. Na medicina, acontece um detalhezinho
que eu tenho que ressaltar para os senhores, um detalhe importante. O prejuízo final sempre é conhecido, correto? Mas a chance, essa perda da chance, tem que ser clara. O que é duvidoso é a gente afirmar se essa chance interferiria ou não no curso causal de maneira a evitar o prejuízo final. Então, veja, esse caso que eu falei aos senhores ainda há pouco. Vou dar um exemplo da jurisprudência, fica mais fácil para a gente entender. Esse caso, que a ministra Nancy Andrighi foi a relatora, aqui no Paraná, a senhora apresentou um minúsculo tumor do seio, tamanho de um grão de feijão. E o médico, ao invés de fazer uma mastectomia radical, extirpar o seio da mulher, ele fez uma tal de quadrantectomia. Extraiu um pedaço do seio, porque era tão insignificante aquele tumor, que sem nenhuma indicação, não havia nem condições de metástase. Estava no estadiamento 1 do câncer. E ele optou por isso. O que aconteceu com a mulher? Ela ficou curada do câncer, fez uma quimioterapia. Ele não recomendou uma quimioterapia muito agressiva, mas uma quimioterapia que preserva um pouco a mulher, né? Não é tão invasiva, ou não ocasiona tantos danos colaterais, como queda de cabelo, fraqueza geral, tá? Ser um pouco mais suave a quimioterapia. Nesse ínterim, essa mulher teve um filho, engravidou e nasceu uma criança perfeita. E o que aconteceu? Voltou o câncer. Houve uma recidiva do câncer. E daí, uns 4 anos e meio, 5 anos depois, e a mulher morreu. E se atribuiu a morte àquela cirurgia cuja técnica teria sido erroneamente escolhida pelo médico que a operou, que era um cirurgião oncológico de excelente formação, professor de universidades, e aí por diante. E até o perito foi aí de São Paulo, o perito que atuou nesse feito. Mas o perito disse que ele, ao escolher aquela técnica que mantinha a estrutura ali da mama da mulher, ele fez com que ela perdesse pelo menos uma chance de sobrevivência. E a ministra Nancy entendeu que, efetivamente, houve a perda dessa chance. Então, os senhores prestem atenção. A ação do médico que ocasionou a perda da chance e a chance reproduzem os pressupostos da responsabilidade civil, que é a ação culposa do médico, responsabilidade subjetiva, o nexo causal entre essa ação culposa e o dano, que foi a supressão, a aniquilação, a destruição da chance. Então, vejam, os 3 pressupostos estão ali. Em contrapartida, saber-se se essa chance, acaso concedida, impediria ou não a morte da mulher, ninguém pode afirmar. Então, a teoria da perda de uma chance de cura ou de sobrevivência, ela repousa sobre uma certeza que é a chance perdida e sobre uma dúvida que é evitar ou não o prejuízo final. Por isso mesmo, prestem atenção, não é que a perda de uma chance ela ocasione uma indenização parcial, porque não se indeniza na perda de uma chance o resultado final. O que os senhores indenizam é a chance perdida. Por isso, essa indenização da chance vai ser sempre menor que aquela indenização correspondente à reparação plena do prejuízo final. Então, os senhores vejam que essa teoria migrou para a área médica e vejam a aplicação da teoria aqui, nesse acórdão muito bem lançado. Eu tenho aqui a ementa. Eu pedi ali para o meu assessor e eu pedi a ementa
e eu não vi, né, a íntegra do acórdão, mas a ementa é bastante elucidativa, que alonga a ementa. É um caso de Santos, que foi, eu já dou aos senhores as indicações do acórdão, que foi julgado pela 6ª Câmara Civil, aí do TJ de São Paulo. Já direi também o nome do relator. Qual foi o caso? Criança de 7 anos, no hospital, com aqueles sintomas que eu disse aos senhores, inespecíficos, né? Febre, náuseas, dor de cabeça, mal-estar geral. O médico que atendeu aplicou lá um analgésico na criança e falou para os pais: pode levar a criança para casa. 9 horas depois, a criança volta do hospital já com sintomas de meningite meningocócica, que é uma forma virulenta da meningite, que quase sempre a letalidade é elevadíssima, quase sempre resulta em óbito. Eu até confesso aos senhores que esse caso foi, acho que, o primeiro que eu vi, se não houve a morte da criança. Mas vejam a situação. O hospital desenvolveu o tratamento ali, claro, né? Essa infecção da meningite, ela ataca o corpo inteiro. Qual foi a maneira, qual foi a conduta? Aí, a terapia e a conduta terapêutica que os médicos adotaram. Amputação. Amputaram as pernas abaixo do joelho da criança e a extremidade dos braços, as mãos e o nariz da criança, que conseguiram salvar a vida da criança. A criança salvou, mas com essas amputações. E, evidentemente, a família alegou que tudo isso aconteceu em decorrência daquele diagnóstico errado, que o médico não deu, devia ter, naquela hora, dado tratamento e tal. Há um acórdão que eu também reproduzo nesse meu responsabilidade dos hospitais do Rio Grande do Sul. O juiz, em primeiro grau, julgou procedente o pedido de desatraso. A mesma coisa, que a médica, pediatra, não teria reconhecido os sintomas da meningococcemia. E até o local, pronto-socorro, com pouca iluminação, e tem que se verificar a coloração dos olhos, né? Que começa ali o branco do olho ficar amarelado. E é óbvio, outro sintoma dessa meningococcemia são as tais das manchas petéquias. Umas manchas, pessoal, que aparecem na pele. Quando aparece a petéquia também, já a coisa está praticamente reversível. E os pais dessa criança lá do Rio Grande do Sul eram professores. E a médica falou: olha, vocês, se observarem qualquer alteração na criança, tragam de imediato aqui e tal. A criança não tinha dor na nuca, não tinha indicação nenhuma desses sintomas convencionais aí da meningite. Quando trouxeram a criança, já a situação estava também deteriorada. Então, veja, nesse caso aqui de São Paulo, houve ainda mais um complicador, que o hospital perdeu o prontuário do primeiro atendimento. Esse prontuário teria sido utilizado no hospital, será por quê que perderam. Qual foi a decisão? A decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Entendeu que a conduta dos prepostos do hospital foi correta e que ninguém pode afirmar que, se tivesse havido aquele diagnóstico precoce da meningococcemia, esse resultado todo danoso não teria ocorrido. E que os cuidados que os prepostos, os médicos, adotaram para salvar a vida da criança foram recomendáveis naquele caso. E, por isso, o tribunal entendeu que o que aconteceu lá naquele primeiro contato da criança com o primeiro médico foi a perda de uma chance. Aniquilou-se uma chance ali de eventual cura
né, que todos nós sabemos, seria uma cura muito difícil, que já estava instalada a meningococcemia, e deu, pela perda de uma chance, pela chance perdida, a indenização de R$40 mil ao autor, né? Foi a criança. Então, os senhores vejam que o tribunal entendeu? Que esse erro de diagnóstico não ocasionou o prejuízo final. Não se pode afirmar com absoluta convicção que inviabilizaria o prejuízo final, mas, sem sombra de dúvida, subtraiu uma chance de cura ou de sobrevivência. Então, veja, eu achei muito interessante aqui a aplicação da teoria adequada, né, não tem reparo nenhum a fazer. Os senhores verão aqui a ementa é uma ementa longa e bastante elucidativa, como eu disse, né, autoexplicativa. O relator é o desembargador Rodolfo Pelizari. E veio lá de Santos, né, o recurso. O órgão julgador, essa sexta Câmara Civil do Tribunal de Justiça de São Paulo, e o julgamento ocorreu no dia 31 de 10 de 2019. Então, foi um julgamento não tanto antigo, né? Até relativamente publicado o acordo dia 25 de 11 de 2019. 2 anos aí, vai fazer agora em novembro. Eu não sei se eu gostaria de falar um pouco mais para os senhores, mas eu acho que eu já falei demais. Eu tinha previsto aqui 20 horas, né? Segundo o tempo que a doutora Juliana me concedeu. Então, vou aqui alternar de novo a tela para voltar a ver os senhores aqui na minha... Deixa eu procurar aqui, onde está aqui o Zoom. Agora, já estou vendo a todos. E queria pedir desculpas aí pela abordagem um pouco aí aligeirada do tema, mas os senhores vejam que ambos os temas, tanto a questão do erro de diagnóstico, quanto essa questão da teoria da perda de uma chance, são temas que a todo momento os senhores poderão encontrar na sua prática advocatícia, ou como autores, ou como réus, né? E, por isso, e também quero mais uma vez dizer, o Tribunal de Justiça de São Paulo, ele, segundo a minha ótica, aplica questões polêmicas. Aqui, por exemplo, eu firmei uma convicção. Claro que, né, convicção daquele que estuda a matéria, tá, mas sujeita a chuvas e trovadas. E, por exemplo, eu não vislumbro nos julgados do nosso Tribunal de Justiça de São Paulo nenhuma discrepância. Por exemplo, afirmar, por exemplo, que a responsabilidade médica, a responsabilidade solidária do hospital é objetivo. O hospital, pela atividade dele, a responsabilidade é objetiva. E ele está jungido às injunções do Código de Defesa do Consumidor. Só que, quando se trata de responsabilidade solidária, se responsabilizar o hospital pelo erro do médico, há que se provar a culpa médica. Então, isso é inafastável. Então, o Tribunal de Justiça de São Paulo já vi vários acordos, exatamente nessa direção, equipe médica, acordos muito bem lançados. Então, senhores, eu agradeço muito a atenção, peço mais uma vez desculpas aí pelo aligeirado da exposição, e não sei como fica, professora Juliana, mas eu acredito que, né, teremos agora as demais palestras, e eu vou ter que ser extremamente indelicado com os senhores, porque eu tenho mais uma reunião, né, na quarta-feira, e por isso eu vou ter que me ausentar. Mas eu me comprometo, né, com a doutora Juliana, todas as perguntas, doutora Juliana, que a senhora recebeu, acho que o pessoal que está assistindo tem que colocar o e-mail, né, para ir para efeito de reversa do certificado. Se a senhora me mandar as perguntas, eu me comprometo com os senhores a responder
as perguntas na medida do possível e encaminhar por e-mail, né? Porque eu sei que a gente gostaria de estabelecer algum debate. Temos 2 debatedores, como eu vi que eram 2 palestrantes, também o doutor Oswaldo, que eu espero que fique muito bem, né? Que tenha uma recuperação plena da saúde dele e que nem seja necessário aí a solução cirúrgica, mas que ele fique muito bem, plenamente recuperado. Então, eu vou deixá-los na companhia dos nossos debatedores, que, claro, também abordarão o tema da responsabilidade civil do médico sob outros enfoques, né? E eu me comprometo com a doutora Juliana, então logo ela me envie essas perguntas, eu responderei. Então, mais uma vez, muito obrigado, e desculpe-me aí o mau jeito, né? E a gente, nesse tempo de pandemia, nós temos assumido mais compromissos do que nos tempos normais. É verdade. É impressionante, né, professor? Já houve semana aí que eu passei 25 horas na frente do monitor. Falar isso para o senhor, pode falar, pô, isso está exagerando. A gente trabalha dobrado, né, doutor? Exato. Então, realmente, eu dou aula no mestrado e doutorado aqui do Curitiba. Então, tive aula de manhã no doutorado, à tarde no mestrado. Então, aquelas aulas que de manhã começa às 8 até 12h30. Foi de 1h30 às 6 horas. Né? Então, somando todos os compromissos da semana, deu 25 horas na frente. Aula da graduação, que eu dou aula da graduação, grupo de pesquisa, né? Eventuais palestras. Dei aula num curso de Direito Médico, um curso de especialização, aquele que a gente dá aula das 18 às 22, né? E no sábado, das 8 às 12. Então, mas de qualquer maneira, pessoal, um abraço a todos e quero que eu puder, né, ser útil, estarei à disposição dos senhores. Então, muito obrigado. Senhor, professor. Muito obrigada. Foi uma aula, a gente não vê o tempo passar. Vou quebrar só um pouquinho o protocolo para te agradecer. Já volto a palavra para a doutora Ciciane. Mas tem palavras para te agradecer. Foi uma aula, só elogios aqui do pessoal. Muito obrigada por sempre ser tão gentil conosco e passar tanto conhecimento para nós. E um grande abraço. Muito obrigada mesmo. Muito obrigado, mesmo. senhor. Muito obrigado. Parabéns. Obrigado a todos. Um abraço. Toro, um abração. Grande abraço, mestre. Grande abraço. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, doutor. Um abraço, pessoal. Então, foi um prazer estar com o Dr. Miguel Kifuri. Infelizmente, ele tem outro compromisso e não vai poder continuar conosco. As respostas serão respondidas, serão feitas depois via e-mail. A doutora Juliana vai enviá-la. E nós temos aqui os nossos mediadores, doutora Simone Parré, doutor José Luiz Toro, para continuarmos o debate. E passo a palavra agora ao doutor Toro, por gentileza. Muito bem. Bom, uma boa noite a todos e a todas. Quero inicialmente saudar a nossa presidente, a doutora Juliana, e cumprimentá-la por esse evento e pelo trabalho maravilhoso que ela realiza nessa comissão. Veja, nós estamos com 422 pessoas, inclusive gente de fora de São Paulo. Eu quero crer que seja o seminário com maior frequência desses últimos seminários da Ordem dos Advogados de São Paulo. Isso é fruto realmente da dedicação, do trabalho desta incansável advogada na presidência, então, dessa comissão. Quero saudar também a minha colega, a doutora Ciciane Rodrigues Ferreira, pela coordenação desse seminário e também pelo trabalho que realizou na publicação de uma obra que é magistral, né? É um marco na advocacia de São Paulo, esse Reflexões da Comissão Especial de Direito Médico e da Saúde, foi lançada há 30 dias, e é uma obra extraordinária, um marco realmente de produção, de entrega de trabalhos de membros da comissão, né, para toda a comunidade jurídica. Quero saudar a minha querida doutora Simone Parré, que já estivemos juntos em tantas oportunidades, nessas lides, principalmente voltadas ao segmento de planos de saúde. Saudar todos os 422 que nos acompanham, na pessoa do doutor Cristiano Platt, que é aqui que sempre acompanha os trabalhos, é membro também dessa comissão. Então, na sua pessoa, saudando todos os demais membros da comissão e todos que estão participando, que estão aqui nos dando a honra
de acompanhar esse trabalho. Infelizmente, o professor Miguel teve que se ausentar, o Oswaldo teve um problema seríssimo, né, de saúde, e queira Deus que tudo corra bem, mas só essa aula, né, que o professor nos brindou, o professor Miguel Kifuri Neto é uma das maiores referências no direito médico e direito da saúde. Eu quero aqui recomendar, né, as obras dele, Responsabilidade Civil do Médico, Responsabilidade Civil do Hospital. Tem uma obra, inclusive, recente, eu ia até comentar, não me preparei no debate, né? Tem uma obra recente que ele coordenou, que são os debates contemporâneos em direito médico e da saúde. E tem um artigo lá muito interessante, eu recomendo a todos que vejam essa obra. Essa obra são vários autores, ele é um dos coordenadores, e tem um artigo que ele é coautor logo no início, que trata sobre a questão da robótica, né? E a responsabilidade civil justamente nesta área da robótica, né? Porque um aspecto muito importante, e nesse nosso debate aqui com a doutora Simone, que eu queria trazer, e esses temas que ele escolheu foram realmente fundamentais, né? A questão do erro de diagnóstico, a questão da perda da chance, né? Nós temos muitas questões que a pandemia, né? Essa nossa comissão ganhou uma luz muito maior, uma atenção muito maior, por isso, inclusive, essa assistência que nós temos, porque a área da saúde se tornou uma área em evidência com a pandemia, né? A pandemia trouxe realmente a área da saúde para o centro realmente das discussões, né? E, consequentemente, o direito da saúde, o direito médico também para esta discussão, né? E nós temos vários temas que nós poderíamos debater com o professor Miguel Kifuri. A própria abertura que foi feita aqui, né, desse nosso seminário, mostrando essa nossa OAB mais digital, né, a possibilidade de nós acompanharmos através de aplicativos, né, a nós termos até uma transparência maior e um acesso maior a todos os serviços oferecidos pela OAB, e aqui quero cumprimentar o nosso presidente Caio, né, e também pelo trabalho que realiza. Então, isso traz para a medicina e para o direito algumas novas preocupações, né? Eu queria começar, então, esse debate trazendo a questão da telemedicina, né? A telemedicina, inclusive, aqui esta comissão desenvolveu, ao longo da pandemia, uma subcomissão para tratar sobre esse assunto, né? Telemedicina, que nós temos uma resolução de 2002, né? Quando, na verdade, o telefone ele atendia ligações telefônicas e tinha um joguinho chamado Come-Come. Era a única coisa adicional que o telefone fazia. Então, aquela resolução de 2002 estava realmente totalmente desconectada desta nossa realidade hoje. Tanto que o Conselho Federal de Medicina produziu em 2018 uma resolução muito importante, a resolução 2227, regulando a telemedicina, mas que foi revogada logo em seguida devido a questões corporativas pela 2228. Mas aí chega a pandemia, né, e todas aquelas discussões de quase 20 anos, né, 18 anos, sobre implantar ou não implantar a telemedicina, tivemos que começar rapidamente a implantá-la. Num primeiro momento, o Conselho Federal ainda ficou numa situação, numa posição muito cautelosa, mas tivemos a portaria do ministro Mandetta já estabelecendo a telemedicina de forma ampla e a teleprescrição, e logo em seguida tivemos uma lei, né, uma lei federal de autoria de uma deputada aqui de São Paulo, a deputada Adriana Ventura, que passou a regular a telemedicina durante a pandemia. Essa lei teve 2 vetos presidenciais, né? Um veto com referência justamente à regulação, à regulamentação da telemedicina após a pandemia, porque lá dizia que seria competência do Conselho Federal de Medicina, e o presidente Bolsonaro vetou nesse particular, e também da teleprescrição, porque estávamos tendo algumas discussões no âmbito da Anvisa sobre a questão da prescrição, houve um segundo veto. Todavia, esses vetos foram derrubados, né, pelo Congresso Nacional. Então, a lei que nós temos hoje da telemedicina durante a pandemia
estabelece que a regulação será após, né, a regulação após a pandemia será do Conselho Federal de Medicina, e já a questão da teleprescrição também já tinha muito evoluído. A pandemia, apesar de toda a tragédia humana que nós estamos vivenciando, e perdas que todos nós tivemos muito próximas, ela trouxe um avanço considerável nessa discussão da telemedicina, nessa discussão do mundo digital dentro do direito, né? E principalmente dentro da própria medicina. E traz reflexões muito importantes que a gente gostaria de poder compartilhar com o professor Miguel, justamente a responsabilidade do médico. Porque a responsabilidade do médico e ainda também a responsabilidade da plataforma, a responsabilidade do hospital, a responsabilidade do plano de saúde, ou seja, são questões novas, onde nós sabemos também que a telemedicina não é para tudo, né? Quer dizer, nem tudo pode ser feito através de telemedicina, onde nós entendemos que cabe ao médico, sim, a decisão de praticar ou não praticar o ato médico, se ele não se sentir confortável, se entender que não é esta a melhor maneira, né? E que deve, portanto, aquele paciente ir para um estabelecimento de saúde, mas nós sabemos que a pandemia, né, que fez com que todos nós ficássemos em casa, que todos nós ficássemos isolados, a telemedicina representou um avanço muito considerável nesta relação do médico com os seus pacientes nesse contexto de pandemia, mas temos consequências jurídicas grandes que nós temos que estar avaliando. Então, esse é um primeiro aspecto, né, de responsabilidade civil que nós precisamos nos atentar, porque nós vamos ter situações que não é só a responsabilidade do médico, que pode ter uma responsabilidade da plataforma, que pode ter uma responsabilidade do hospital e do próprio plano de saúde, e nós, profissionais de direito, vamos ter que nos dedicar a essas questões. Essa questão. Uma outra questão que poderia ser trazida, e ainda dentro da questão da telemedicina, a questão da proteção de dados, né? Porque veio junto, né, a própria questão da Lei 13.709, né, que é a lei que trata da proteção de dados. Saúde são dados pessoais sensíveis, então, a hora que você coloca a telemedicina ainda com a questão da proteção de dados, nós temos ainda um agravamento maior, né, dessas discussões sobre responsabilidade médica, responsabilidade da plataforma, responsabilidade do hospital, responsabilidade do plano de saúde, não só com referência à telemedicina, mas principalmente à proteção de dados, né? A questão do sigilo, a questão da confidencialidade, que também precisa ser garantido. Então, vejam que nós, profissionais de direito, temos que nos dedicar a uma série de questões que são novas, né? que passaram a ter uma importância muito grande durante a questão da pandemia. E outra questão que, se o professor Miguel estivesse ainda aqui, que eu iria discutir, ele ia trazer uma polêmica muito grande, né? Que é uma discussão que está ocorrendo aqui em São Paulo, inclusive, com o plano de saúde, que é a questão do questão do diagnóstico, mas a questão do tratamento da Covid e a liberdade ou não, né? A questão desses do tratamento da Covid através daqueles fármacos que vocês já sabem do que eu estou falando, né? E que traz realmente uma questão séria também de responsabilidade médica, né? Ou de discussão de responsabilidade médica, inclusive de perda da chance, se há ou não há perda da chance. Então, vejam que esses temas que o professor trouxe para a nossa reflexão, e claro, não terminam, né? Esse debate só inicia, só provoca, só nos aguça e faz com que nós, profissionais de direito, né, tenhamos que nos defrontar com isso. E, com certeza, muitos desses problemas nós vamos ver na justiça. E nós vamos ter um advogado que vai estar pelo autor, outro advogado que vai estar pelos réus, onde nós vamos ter que discutir
essa questão da perda da chance, com referência às questões de Covid, não só com referência à questão de tratamento, mas própria questão de acesso, né? Os problemas que nós tivemos de colapso, né? De rede pública, de rede privada, os problemas de falta de equipamento, de falta de medicamento, né? De falta de vacina, tudo isso, mais dia, menos dia, o judiciário vai estar enfrentando isso e nós, profissionais do direito, é que vamos estar trabalhando todos esses temas. Então, vejo, né, que a pandemia traz realmente, abre uma série de novas discussões, de novas preocupações, até de novas oportunidades, né, de aprofundamento para todos nós que somos à direita. E terminando, então, o último ponto seria a questão da inteligência artificial, né? É outro aspecto da inteligência artificial na área da saúde e a questão da responsabilidade civil em face disso. Eu estou essa semana, minha querida Juliana, participando de um curso sobre inteligência artificial lá a nossa querida Coimbra, via Zoom, né? A professora Mafalda, que coordena um curso de 7 aulas, todas essas tardes, à noite lá, à tarde aqui, e discutimos hoje, né, justamente sobre a questão da responsabilidade, né, na inteligência artificial. Ainda amanhã vamos ter a honra de receber o professor André Dias Pereira, que vai falar da área da saúde, mas hoje falávamos justamente sobre a questão dos automóveis autônomos, né? E a responsabilidade civil em decorrência desses automóveis autônomos. E de saber de quem é a responsabilidade dessas questões do algoritmo, se a responsabilidade é uma responsabilidade objetiva, se é uma responsabilidade subjetiva, de quem é essa responsabilidade, se consegue identificar o autor, né, da causa e efeito, ou seja, nós temos muitos assuntos com referência à responsabilidade para nós discutirmos. Tenho certeza que teremos outras oportunidades com esse grande professor, ele que é o nosso grande mestre, né, em direito da medicina, em direito da saúde, professor Miguel Kifulimeck, mas a minha ideia, então, aqui foi mais provocar, né, todos com referência a algumas discussões, né, sobre responsabilidade civil, responsabilidade da área médica, perda da chance, né, considerando novos cenários, né, considerando a questão da telemedicina, considerando a questão da Covid, do tratamento da Covid e os problemas todos que foram enfrentados e ainda estão sendo enfrentados durante essa questão da pandemia e, por último, a questão da inteligência artificial, que já é uma grande realidade, né? Que já é algo que nós, profissionais de direito, já começamos a nos debruçar e, principalmente, na área da saúde, né? Na área da saúde, a gente precisa se debruçar sobre esse tema, pesquisar, se aprofundar, porque muita coisa está acontecendo, né? Muita coisa está acontecendo e nós, profissionais de direito, seremos chamados, né, para discutir, né, esses pontos todos, principalmente sobre a ótica desses dois temas tão importantes que o professor Miguel nos trouxe, que é justamente do erro, né? Erro diagnóstico, erro de tratamento, né? Erro de terapia e também a questão da chance, né? Da perda da chance. Ele foi muito feliz, né, na exposição dele, mostrando, na verdade, que essa perda da chance, né, leva em consideração uma probabilidade e que a indenização não seria, na verdade, o todo, né? Mas há um valor econômico, né, linkado a essa questão da perda da chance. Então, é um assunto muito rico, né? Claro, alguém, inclusive, colocou no site, isso não se aplica só à área médica, né? Essa questão da perda da chance, se aplica, inclusive, a nós, profissionais do direito, é um tema ainda a ser aprofundado, a ser pesquisado, né? É um tema muito importante, mas na área médica isso realmente é um tema que é mais sensível, a gente vê, não são tantos casos, mas a gente vê com mais frequência, né, essa discussão no tribunal do que em outros setores. Em suma, né, isso vem a demonstrar a importância desta comissão.
Isso vem a demonstrar a importância, né, desse tema tratando do direito médico, direito à saúde, que é uma especialidade do direito e que requer, portanto, de nós, profissionais de direito, um conhecimento mais profundo, né? Sermos eternos pesquisadores, eternos estudantes, né? Porque temos muita coisa que aprender, temos muita coisa que vivenciar, temos muita coisa, até para levar para os tribunais, porque o direito ele é feito também pelos advogados, né? Somos nós, advogados, né, que fazemos o direito, que produzimos o direito, que é justamente através dos nossos pleitos, através da nossa atuação em juízo, seja como advogado autor, seja advogado réu, que nós vamos, então, provocar o direito. Então, eu quero aqui encerrar a minha fala agradecendo imensamente, né, essa oportunidade que me foi dada de participar de uma mesa tão seleta com a doutora Simone, com o nosso querido professor Miguel, sobre a presidência da Juliana e a coordenação da Ciciane, e me colocaram, inclusive, aqui à disposição de todos os colegas, todos os colegas, e queira Deus que o Oswaldo se restabeleça o quanto antes e que a gente possa, ainda brevemente, né, tê-lo aqui também para participar e para nos enriquecer com os seus conhecimentos. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigada, doutor Toro, parabéns, é uma honra e um orgulho muito grande ter o senhor conosco. Verdade. A estrela da noite, o senhor, doutor Miguel, e agora eu vou passar a palavra para a doutora Simone Parré. Muito obrigada. Bom, obrigada. Eu vou cumprimentar todos aqui, especialmente a doutora Juliana. Eu não estou com a voz nos melhores dias, então eu já peço perdão aí por estar com essa dificuldade em falar, mas agradeço aí o convite que foi feito pela Ciciane para estar aqui nessa mesa, que, aliás, eu me senti muito honrada de estar aqui presente com o mestre, né, que é o doutor Miguel e o doutor Toro, 2 mestres, né, e mais o Oswaldo, que infelizmente não pôde estar aqui com a gente, eu espero que ele esteja bem. Cumprimentar também o doutor Toro, porque é uma pessoa querida, a gente está sempre se encontrando aí, né, doutor? Seja na ANS, seja nos eventos que tratam sobre saúde suplementar, enfim, a gente está sempre tentando aí levar o conhecimento, né, desse setor, tentando desenvolvê-lo, tentando fazer com que ele siga, né, o seu curso aí da melhor forma possível, né, de uma forma sustentável, enfim. E nesse percurso todo, a gente sempre esbarra nas questões médicas, né, que eu acho que é inerente à própria atividade, né, ao setor que a gente atua. E eu confesso a vocês que responsabilidade civil é um tema da qual eu não tenho muita profundidade. Então, eu vim aqui mais aprender com vocês do que, né, tentar compartilhar experiência, né? Porque a experiência que a gente tem, é claro que é vivenciada aí junto com a atuação que a gente tem em relação à defesa das operadoras, né? Porque acabam, querendo ou não, aí acho que foi muito bem falado pelo doutor Miguel e pelo doutor Toro aí, acaba sendo sempre envolvida, né, nessa relação médico-paciente, né? Porque, querendo ou não, a operadora, ela acaba recomendando, né, e fazendo a indicação, sendo um indicador aí de uma referência para o atendimento médico, né? Agora, o doutor Toro fez vários apontamentos que eu estava aqui anotando, doutor, de tudo que eu queria também perguntar para o doutor Miguel Kfouri. Quando ele fala em erro de diagnóstico, né, e da perda de uma chance, na fala dele hoje, eu ouvi no decorrer do texto dele a situação hoje que a gente viu, né, acho que a grande maioria hoje viu na CPI da pandemia, né, com o depoimento do médico lá, do doutor Pedro, da Prevent. E assim, em vários momentos eu consegui ali configurar, pelo menos ter um indicativo da questão da responsabilidade, porque me chama muita atenção essa questão da prescrição, né, de uma forma feita, de uma forma assim, sem
a atuação privativa do médico, né? Ela vindo de uma orientação generalizada, né? E as consequências dessas prescrições, pelo que a gente está vendo, e acho que isso vai ser apurado, né, no decorrer do tempo, e isso pode vir até, inclusive, a gente passa aí a viver uma nova demanda, vamos dizer assim, um novo volume, né, ou uma nova era de judicialização, que é a judicialização pós-pandemia, né, que vai trazer todas essas questões, não só a questão da telemedicina, da inteligência artificial, né, da LGPD, que nisso tudo vai virar um alvoroço total, né, porque a gente ainda até não tem a agência, né, que trata sobre essa questão dos dados implementar, então a gente tem muita ausência ainda de regra, né, muita subjetividade, né, nessas questões. Então, eu acho que a gente vê aí uma nova era de judicialização da saúde em relação à responsabilidade civil por conta dessas questões. E hoje me chamou muita atenção exatamente essa questão do diagnóstico, né, do erro de diagnóstico, como foi bem apontado ali pelo Dr. Miguel, que me trouxe me esclareceu algumas dúvidas que eu tinha em relação a isso, porque eu peguei também alguns julgados sobre esse tema, e ali confesso que tinha ficado um tanto quanto confusa em relação a essa questão do erro de diagnóstico, como também da perda de uma chance, né? Porque eu acho que trazendo e colocando uma pimentinha mais nessa questão da Covid, a gente tem que lembrar também daquela situação do Amazonas, que muitos pacientes ficaram sem os respiradores, sem o oxigênio, né? Então, será que se esses pacientes tivessem tido, né, a oportunidade de ter um material disponibilizado ali pelo governo, né, porque aí vai se apurar a responsabilidade do governo, do médico, né, dos estabelecimentos de saúde ou de quem quer que seja, se eles teriam tido a chance de estarem aqui ainda, né, ou terem a chance de terem sobrevivido a toda essa confusão aí, essa crise e esse drama todo da Covid, né? Então, não vou me alongar muito na minha fala, porque eu sei que está horrível me escutar, né, por conta dessa voz, mas eu coloco também, chamo a atenção exatamente essa fase nova que a gente vem a discutir com todos esses temas da questão da responsabilidade, né, todos esses pontos que foram muito bem levantados pelo Dr. Toro, nessa nova fase de judicialização, que eu chamo assim, mas é que eu acho que a gente tem que sentar e discutir, né, essa questão da prescrição, principalmente, né, prescrição vinda pela telemedicina, né, se ela tem que ser feita dessa forma ou não, né, a gente teve alguns casos, assim, que passaram pelo nosso conhecimento de diagnósticos de aba, né, aliás, de TEA sendo feito por telemedicina em uma única consulta, né, será que é assim que funciona? Será que é dessa forma que tem que ser conduzido esse ato médico? Será que o ato médico ele pode até se iniciar nessa fase de telemedicina por distância e depois tem que ser complementado para se confirmar um diagnóstico? Um diagnóstico é possível ser infirmado, né, via telemedicina, como a gente está vendo, né, acontecer aí nos últimos momentos. E a questão também da imposição dessa telemedicina por parte de algumas empresas operadoras de planos de saúde, né? Isso também chama muita atenção, porque em algumas formas de acesso àquela rede, isso vem sendo feito pela telemedicina, né? E ali a possibilidade de você ter algum tipo de erro de diagnóstico ou de um erro de prescrição, ele é muito grande. E qual vai ser a parcela de responsabilidade dessa operadora ao ela impor isso, né, nos contratos de planos de saúde, né? É algo que a gente também vai ter que debater, né? Então, assim, com isso, já que foi tudo muito bem falado, muito bem explanado, e as minhas colocações que são as mesmas que do Dr. Toro, e um pouquinho aí que eu complementei com 2, 3 itens a mais em relação a esses questionamentos, eu vou encerrar aqui minha fala agradecendo mais uma vez a oportunidade da comissão, que, aliás, é muito bem conduzida pela doutora Juliana, e agradecer mais uma vez a doutora Ciciane
e ao doutor Toro, e aos ouvintes, que aí estão, 380 ouvintes aí, que ficaram até agora nesse evento que foi muito bem elaborado. Obrigada, viu, gente? Muito bom, doutora Simone, parabéns, excelente explanação. E faço coro aqui a todos os meus colegas, digníssimos advogados e mestres, né, especialistas em direito médico, doutor Toro, doutora Simone, doutor Miguel Kifuri, doutora Juliana, que nos abrilhantou com esse evento. E com o adiantar da hora, né, eu passo para a doutora Juliana conduzir agora as nossas considerações finais. Agradeço a todos os presentes, muito obrigada mesmo. Foi um evento extremamente prestigiado, muito bem conduzido pela nossa presidente, por todos aqui, e é uma gratidão muito grande. Obrigada, doutora Ciciane. Aliás, parabéns, porque a ideia da organização desse evento foi da doutora Ciciane, teve iniciativa aí de escolher os palestrantes a dedo para a noite de hoje. Então, muito obrigada. Né? Dentro da comissão, a gente tem 8 subgrupos, né, de estudos para aprofundar um pouco mais cada tema, porque a comissão é muito grande. Ela tem hoje 200 advogados, mais ou menos. Então, a gente dividiu a comissão, né, em 8 grupos e a doutora Ciciane coordena a parte da responsabilidade civil médica. Então, obrigada, Ciciane, parabéns. Agradeço ao doutor Toro, sempre tão gentil, te admiro demais, né? Seu trabalho é preciosíssimo para a comissão. Muito obrigada, obrigada pelos elogios, obrigada por estar conosco. Doutora Simone também, imprescindível tê-la conosco, né? Tem uma experiência, uma bagagem imensa, né? Direito de saúde suplementar. Então, eu parabenizo todos vocês. Né? E bem lembrado aqui, alguém colocou, o doutor Toro falou sobre o nosso livro, né? Realmente é algo que a gente deixa, né? Um legado, algo que foi construído aí durante esse tempo. O doutor Toro até pegou o livro, eu acredito que ele já deve estar para subir no site da OAB São Paulo, tá? Ele vai ficar na versão digital e ele é acessível a qualquer advogado, médico, profissional de saúde. E aí várias pessoas aqui, doutor Toro, Simone, a Ciciane também fazem parte nós escrevemos, né, as pessoas que quiseram escrever um capítulo dentro do livro, então são 25 coautores, o livro vai ficar à disposição dos senhores, e só agradeço, né, parabenizo a todos, estamos à disposição, a comissão está à disposição, vamos encaminhar essas dúvidas para, na medida do possível, serem respondidas e devolvidas, né, a quem nos direcionou isso. E muito obrigada, né, por terem participado. Foi um dos eventos, acredito que foi o evento que mais teve o número de inscritos e de presentes. Então, muito obrigada a quem nos acompanhou até agora. Obrigada pela confiança, pelo prestígio. Obrigada a todos os membros da comissão que estão aqui conosco também acompanhando. Nossa comissão é incrível e a comissão é feita pelas pessoas, né? E aí, da mesma forma, agradeço ao doutor Caio, ao doutor Ricardo, que nos dá essa possibilidade de estar aqui realizando tudo isso, né? A confiança e a carta branca. E dou por encerrado o evento, né? Mais uma vez parabenizando e agradecendo a todos. Uma boa noite, bom restinho de semana para todos. Obrigada. Boa noite, um grande abraço, parabéns a todos aí. Obrigada, Toro. Parabéns a todos. Obrigada, boa noite, parabéns a todos aí, viu? Boa noite, obrigada. Fique com Deus, boa noite. Boa noite. Ótimo evento, gente.